Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Actron Sistemas. Neste vídeo, iremos dar continuidade à apresentação do sistema painel web, mas agora mostrando algumas telas do sistema com ele rodando. Nesse vídeo iremos mostrar principalmente a tela de login e a tela principal do sistema. Então vamos lá. Aqui nós temos a tela de login, onde cada cliente nosso tem um link para acesso ao seu sistema, e cada usuário da empresa terá um seu login e a senha para acesso. Tá? Informando o usuário e a senha, você vai ter acesso ao sistema. E quando, por acaso, um usuário esquecer a sua própria senha, ele pode clicar nesse link, esqueci minha senha, preencher o seu e-mail pessoal que foi utilizado no seu cadastro, que ele receberá uma senha provisória para poder fazer a troca, criando uma nova senha. Ele vai receber um e-mail com as orientações a serem seguidas. Então vamos logar. Essa é a tela principal do sistema painel web. Do lado esquerdo nós temos os menus, todos os menus que dão acesso a todas as opções do sistema, todos os cadastros são possíveis ser acessados aqui pelo menu. Abaixo nós temos alguns botões de atalho que foram criados para facilitar o acesso a algumas opções que são mais utilizadas no sistema, no dia a dia. E abaixo temos mais alguns botões que são atalhos para funções bastante utilizadas no dia a dia, mas do financeiro, como cadastro de títulos a pagar, receber, a baixa, extrato, consulta do que tem para ser pago ou recebido. Tá? Aqui no centro nós temos esse painel informativo, um dashboard, com alguns quadros que nós disponibilizamos. Isso pode ser configurado por usuário. O usuário vai escolher que informação que ele quer ver nessa tela. Tá? Aqui estão alguns quadros, 3 relacionados ao financeiro, aqui as reservas de outdoor por semana, onde ele já dá um preview, um resuminho nas semanas atuais, a quantidade de reservas feitas nos outdoors, um cadastro de compromissos, aniversariantes e um calendário. Do lado direito em cima nós temos a identificação do usuário que está logado no momento. Tá? Ele tem a opção de colocar uma foto ou não no seu cadastro. Temos o menu dos usuários. Aqui são menus específicos relacionados a usuários, tá? Onde a quantidade de opções desse menu vai depender do nível de acesso desse usuário. Então, alguns vão ver mais opções e alguns vão ver menos opções. E aqui o botão de sair do sistema, para fazer o logout do sistema. Então, na hora que o usuário termina de utilizar o sistema, é recomendado que ele clique nesse botão para que o sistema entenda que ele não está mais logado, tendo acesso ao sistema. Certo? O que mais? A gente se preocupa também, por exemplo, nessa própria tela do dashboard, nós temos aqui, nesses quadros informativos, alguns botões de atalho que dão acesso a diversos relatórios, nesse caso aqui, diversas funcionalidades, aos próprios cadastros de reservas, a um gráfico de reservas. Tá? No quadro de compromissos, temos o acesso ao cadastro e ao relatório. Tá? E são opções que normalmente estão disponíveis nos cadastros. Né? Aqui o cadastro de compromissos, aqui os cadastros das reservas. Tá? Os relatórios ficam nessa opção aqui, os relatórios relacionados a reservas de outdoor, que são esses atalhos que estão aqui. Tá? Então, uma forma que a gente definiu para poder ganhar agilidade no dia a dia. Tá? Outra coisa que nós falamos no vídeo anterior foi a possibilidade de abrir várias telas ao mesmo tempo, que é bastante útil. Então, por exemplo, nós vamos abrir aqui o cadastro de mídias, cadastro de pessoa física e jurídica, e um cadastro de reservas por cliente de outdoors. Tá? Então vocês percebem aqui
que dentro da tela do sistema, eles ficaram internamente abertos ao mesmo tempo. Eu não precisei fechar nenhum. Tá? Então, muitas vezes a gente está fazendo alguma ação no sistema, alguém solicita algo, a gente pode fazer uma outra coisa, alterar alguma informação, emitir um relatório e depois continuar fazendo o que a gente estava fazendo, certo? Outra coisa que foi mencionada, de uma das vantagens do sistema, de uma das características, é a responsividade. Por exemplo, numa tela como essa, que nós temos essas duas grades, elas utilizam toda a área da tela do seu monitor. Então, um cliente que tem um monitor bem grande, ele vai conseguir ver mais informações sem precisar ficar rolando essa tela. Então, ou seja, a grade também vai se ajustar à tela toda, entretanto, numa tela maior, consegue exibir ao mesmo tempo mais opções do que numa tela menor. Tá? Com isso, a gente evita que fique aqueles espaços em branco nas laterais, né? Uma área que não foi aproveitada. Tá? Então, nós temos essa preocupação. Tá? Então, ele é responsivo tanto na horizontal quanto na vertical, aproveitando toda a tela, tá? Do que está sendo executado o sistema naquele momento. Tá? Outra coisa que mencionamos anteriormente, vamos mostrar agora na prática, é os botões de atalho nas listas. Por exemplo, na hora aqui no cadastro de reservas, na hora que eu vou fazer uma reserva, eu preciso selecionar um cliente. Então eu digito aqui o nome do cliente, o nome fantasia, ou razão social, ou CNPJ, e ele localiza. Mas vamos supor que eu estou cadastrando aqui uma reserva de um cliente que ainda não está cadastrado. O jeito mais fácil é eu vir aqui do lado direito da lista. Eu tenho um botão que me permite abrir o cadastro de pessoa física e jurídica, aonde eu vou inserir o registro desse cliente. Tá? Eu vou mostrar essa tela em detalhes depois. Mas fazendo a inserção de um cliente aqui, quando eu voltar aqui nessa tela e procurar novamente aquele cliente, ele já vai estar aparecendo aqui disponível para eu poder selecioná-lo. Tá? Então isso agiliza bastante o dia a dia. Outra coisa também seria no caso, a gente seleciona uma pessoa, se por acaso a gente percebeu que tem algum erro aqui no cadastro, né, um erro de digitação, letra incorreta, se eu abro o cadastro com algum item selecionado na lista, ele já abre a tela posicionado naquele registro, facilitando assim que alguma informação seja alterada sem precisar fazer uma busca dentro desse próprio cadastro. Tá? Então isso é bastante interessante. Outra coisa são os avisos de coisas, né? O padrão do sistema segue o padrão da internet, que é onde tem esses campinhos. Aqui na razão social tem um asterisco vermelho. Significa que ele é um campo obrigatório, então ele não pode ser, no cadastro não pode ficar vazio. Mas, por exemplo, se eu colocar esse registro em alteração, da mesma forma aconteceria numa inclusão. Se esse campo ficar vazio e eu tentar salvar, o sistema me dá um aviso que o campo razão social é obrigatório e volta o foco para aquele campo. Isso também ganha muito tempo. Por exemplo, eu poderia estar nessa tela aqui, tentar salvar, ele volta para aquela aba cadastro, com o cursor piscando no campo que eu preciso preencher. Tá? Então ajuda bastante o usuário a não ter que ficar procurando aonde que está faltando aquela informação, o que ele precisa fazer. Então a gente se preocupa em dar as informações bem claras e facilitar mesmo no dia a dia. Tá? Outra coisa que o sistema tem são as questões das permissões, que nós já falamos também, onde vocês vão poder definir por grupos de usuário quem tem acesso ao que no sistema. Por exemplo, é possível definir quem vai poder mexer no financeiro, quem não vai poder mexer no financeiro, quem vai poder só visualizar algumas informações em algumas telas, ou se ele vai poder fazer alterações. Tá? Então, é possível personalizar desde os itens dos menus,
desabilitando alguns itens do menu ou ocultando alguns itens do menu, tá? Quanto coisas internas dos formulários. Eu consigo ocultar um botão, dependendo do grupo de usuário que eu queira ocultar aquela informação. Tá? Então, é possível esse nível de definições para questões da utilização do sistema, já que essas permissões variam de empresa para empresa, da necessidade de cada um. Tá? E tudo que é feito pelo usuário logado fica registrado no sistema. Tá? É o que nós chamamos de auditoria. Todas as telas que ele abriu, todas as consultas que ele fez, todas as inclusões, alterações, exclusões, qual informação foi alterada, qual era o valor anterior, passou a ter tal valor. Tudo isso fica registrado e pode ser consultado a qualquer momento pelo usuário cadastrado como administrador do sistema. Tá? Então, isso ajuda bastante também a esclarecer algumas dúvidas, algumas questões, quando surgem alguns problemas. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar nesse momento, de uma maneira mais geral, né? O funcionamento do sistema, as telas, né, de login principal, como eu disse. E no próximo vídeo nós vamos ver mais detalhes sobre o sistema PineWeb. Ok? Então é isso. No momento é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.